Graça e paz, queridos, estamos aqui para mais uma vez trazermos aqui o resumo da nossa lição bíblica da escola dominical. Hoje estamos na primeira lição do ano de 2020, né? E nós vamos estudar nesse trimestre, janeiro, fevereiro e março, nós vamos estudar a doutrina do homem, a raça humana. Nós vamos estudar a origem, a queda e a redenção. Durante todo esse trimestre nós vamos falar sobre esse assunto, né? Sobre a criação do homem, a sua queda, a sua restauração e, com certeza, aqueles que foram restaurados à vida eterna em Jesus. Então, fica conosco aí até o final. Nós vamos ter um trimestre aí muito abençoado. A nossa lição é essa aqui, ó. Ok? Nossa primeira lição vai ser hoje. E hoje nós vamos estudar sobre Adão, o primeiro homem. A segunda lição vai ser a criação de Eva, a primeira mulher, né? A natureza do ser humano, os atributos do ser humano, a unidade da raça humana e por aí afora, né? Vai ser muito importante aí. Esse trimestre nós vamos aprender muito sobre a doutrina do homem, conhecido na teologia sistemática como antropologia, né? Que nós vamos estudar. Antropologia literalmente é o estudo acerca do homem. Bem, nossa primeira lição é essa aqui, ó. Entendeu? Nós vamos estudar essa primeira lição hoje. E antes de nós entrarmos aqui nessa lição, eu queria te fazer um convite aí. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí no meu canal, faça aí a sua inscrição, nos ajude aí a divulgar a palavra de Deus. A nossa finalidade é essa. Nós ministramos aqui um resumo da Escola Bíblica Dominical, né, toda semana, mas também nós damos outros estudos aí, tem vários temas. Aí você dá uma olhadinha aí, faz uma visitinha aí ao nosso canal, ok? Fica conosco aí até o final, dê o seu like se você gostar, compartilhe, deixe seu comentário e não deixa de dar um toquinho aí no sininho para você receber novos vídeos, com certeza virão por aí, tá bom? Bem, então hoje a nossa primeira lição é Adão, o primeiro homem, de 5 de janeiro aqui de 2020, ok? O nosso texto áureo, ele diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre toda a terra. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E a nossa verdade prática, ela diz o seguinte: o homem não é um mero detalhe no universo, né? Isso é muito importante. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. O nosso objetivo geral, ele diz o seguinte: expor que o ser humano é a coroa da criação de Deus, ok? E a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Então nós vamos agora para o nosso comentário e para a nossa introdução. Seja bem-vindo aí ao nosso canal e vamos ter aí um início de ano abençoadíssimo, né? Bem, essa lição, o título é Adão, o primeiro homem, né? O objetivo geral nós já falamos. Então nesse trimestre nós vamos estudar a doutrina bíblica do homem, uma importante doutrina cristã, né? Agora, qual o objetivo nós vamos estudar? Qual o objetivo de Deus criar o mundo, né? Isso aí, existe muito questionamento a respeito disso, certo? Por que Deus criou o ser humano? Por que razão nós existimos, né? Isso aí é difícil para quem é ateu, né? Então, ele não consegue alcançar o objetivo de Deus, porque Deus nos criou com um objetivo. Nós vamos ver aí durante esse trimestre. Qual é o propósito do homem nesse planeta? Né? Outro questionamento. Então, essas são as perguntas, né, que interessam a gente nesse trimestre. Então, essa disciplina aí, conforme eu já disse, ela se denomina antropologia, que é a doutrina do homem, né? O ensinamento que nós vamos ter durante esse trimestre. Bem, então esse tema aí traz isso aí, ok? Não se esquecendo
durante todo esse trimestre, que o homem é criação de Deus, que o homem é a obra-prima de Deus, que o homem é a coroa da criação. Não obstante de todos esses problemas, né, que é trazido ao nosso planeta devido ao próprio homem, mas essa não foi o desejo, nunca foi o desejo de Deus, né? Bem, em outras lições para frente, né, nessas 3 lições, nós vamos estudar a criação do homem, né? Adão e Eva, também a realidade da triste queda. Nós não podemos, né, deixar de lado a queda do homem, né? Satanás entrou ali no jardim e conseguiu confundir a mente de Eva, e Adão acompanhou, né? A queda deles foi uma coisa triste. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Mas nós vamos ver também a redenção do homem através de Jesus, né? Deus, no seu infinito amor, restaura aqueles que querem ser restaurados através de Jesus, né? Então o homem foi expulso do Éden, certo? Mas Deus deu uma segunda chance, ok? Então vamos lá. Primeira parte, a doutrina do homem, ok? Bem, vamos ver aqui, existem muitas definições, né? São diferentes, assim, em palavras, mas no final é a mesma coisa. E nós vamos usar aqui, né, dentro da definição de vários teólogos, nós vamos usar a definição do autor da revista, certo? Porque ele não foge também das ideias gerais do que é a doutrina do homem. Bem, definição: é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano que encontramos nas Escrituras, né? Quando se fala nas Escrituras, aqui se fala do Antigo e Novo Testamento. Então, na teologia sistemática, ela é conhecida, a doutrina do homem, como antropologia, né? Que é o estudo do homem. Bem, isso aí é a definição. Agora, o fundamento da doutrina do homem, aonde está? Bem, o principal fundamento é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, por ela ser, né, a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. Nós consideramos a infalível palavra de Deus. Então, o fundamento dessa doutrina, a doutrina do homem, é a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. A nossa fé não é uma fé aleatória, crer através de um pensamento positivo. A nossa fé, ela tem base na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a nossa fé vem através da palavra. Então ela é o fundamento dessa doutrina, ok? 3 aqui, objetivo, né? O que essa doutrina pode nos trazer quando nós passamos a conhecer ela a fundo? Ela responde, né, às nossas indagações, ela responde os questionamentos das pessoas. É que as pessoas que às vezes questionam, né, a criação do homem por Deus, é porque eles não querem prestar atenção, né? É porque eles não querem crer na palavra de Deus. O problema todo da humanidade é a incredulidade, entendeu? Então, essa doutrina do homem bem estudada, ela responde às nossas indagações, aos nossos questionamentos. Quem sou eu? De onde vim? O que represento? Qual é a minha missão aqui na Terra? Para onde eu vou? Né? Então, ela traz todas essas respostas para nós, através da palavra de Deus. Uma vez um filósofo no século XIX, ele passeava bem tarde da noite por uma pracinha, num país comunista, e sentou, né? Aí chegou um guarda, né? E veio perguntar a ele: quem é o senhor? Ele falou: poxa, boa pergunta, hein? Há muito tempo, o filósofo respondeu para o guarda, que eu estou querendo saber quem sou eu. Está entendendo? Ele tinha esse questionamento. Muitos filósofos, muitos homens inteligentes, estudiosos, né? Eles têm esse questionamento porque eles chegam a um ponto que
que eles pensam, por que eu estou fazendo nesse mundo? Qual é a finalidade que eu estou fazendo aqui? Devido muitos serem incrédulos, não acreditar na criação, acredita no evolucionismo, em outras teorias sem fundamento, que vem da mente do homem, né, influenciado por Satanás. Mas não tem esse tipo. Nós somos criação de Deus. A nossa origem é Deus. Quer eu obedeça a Deus ou não, a minha origem é Deus. Deus criou o homem do pó da terra. Certo? Então, essa doutrina também mostra a dependência do homem em relação a Deus, Criador, mantenedor de todas as coisas. Então, quando nós estudamos essa doutrina, nós caímos em si. Nós passamos a entender que nós dependemos de Deus. Deus não depende de mim. Deus não depende de ninguém. Deus é soberano, entendeu? Ele não depende de ninguém, ele depende dele mesmo. Mas nós dependemos de Deus, certo? E muitas vezes Deus permite que aconteça alguma coisa com as pessoas para eles entenderem que quem está no comando é Ele, não é os homens. Às vezes os homens pensam que estão no comando, mas às vezes através de um acidente, de uma enfermidade, da morte, tanta coisa que acontece, que a pessoa cai em si, vê que ele não está no comando de nada nesse mundo. Entendeu? Quem está no comando desse mundo é Deus, certo? Vamos lá. Então, outra coisa também que nós aprendemos é levar o homem a reatar sua comunhão com Deus, através de Jesus, certo? Porque todos nós precisamos entender isso. Nós precisamos voltar da onde nós éramos. Qual era a origem de Adão? Deus. Aonde ele estava? No Éden, fazendo o quê? Em comunhão com Deus, né? Então, nós precisamos, através de Jesus, ter essa comunhão com Deus e consolar-nos também quanto ao nosso destino eterno, né? Porque quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. A vida aqui é Zoe, quer dizer, vida eterna. E com quem? Com Deus. A questão não é viver eternamente, a questão é viver bem, né? Feliz com Deus, ok? Então nós vamos aqui para consolar-nos com o nosso destino eterno. O maior consolo que nós temos é o nosso destino eterno. O apóstolo Paulo escreveu: não quero que vos entristeçais como os demais. Ele quer que a gente se console com as palavras, né, que dá esperança da vida eterna. É isso que interessa. Vamos aqui para a segunda parte. A criação dos céus e da terra. Bem, Deus, primeiro, ele criou os céus e a terra e tudo que nela há. Antes de fazer o homem, a terra estava prontinha para o homem. Quando Deus fez o homem, a terra estava pronta para ele. O jardim do Éden estava pronto. Deus não fez o homem e deixou ele a ermo, não. Para depois fazer a terra, criar a terra e por aí afora. Não, primeiro Deus preparou todo o ambiente, que foi o melhor possível, e colocou o homem. Então, Deus primeiro criou os céus, a terra e tudo que nela há. Certo? Deus criou os céus e os anjos, né? Deus criou os anjos também antes do homem. Está lá em Gênesis, Salmo 33, 6 e Jó 38, de 1 a 11. Né? Deus até pergunta a Jó: onde tu estava quando eu criava as estrelas, né? Quando criava os anjos. Então, isso aí é muito importante a gente entender, ok? Então, Deus tudo criou com uma sabedoria tremenda. Você já observou como que o universo funciona? Entendeu? Presta atenção. Se você nunca prestou atenção, você veja como que a natureza funciona. É de uma forma perfeita, né? O sol, as estrelas, a lua, o nosso planeta, a natureza, o mar, vento, chuva, tudo é controlado segundo a lei que Deus estabeleceu. Deus criou a natureza com perfeição, criou as leis da natureza, embora ele não é submisso às leis da natureza, mas ele comanda a natureza através das leis que ele criou, né? Então, mas ele não é submisso às leis, essas leis não.
certo? Esquentou, evapora a água, depois transforma na nuvem e chove, né? É a lei que ele criou. Mas ele, se ele quiser, ele pode fechar o céu para não fechar durante anos, que nem ele já fez, e pode fazer chover antes da hora. Ele comanda a natureza, ele não é submisso à natureza. O sol, ele trabalha certinho, certo? Certinho, você sabe, hoje a meteorologia, o serviço, né, que trabalha com isso, sabe a hora certinho que o sol vai nascer tal dia, porque é uma perfeição tremenda a natureza, mas Deus não é submisso a ela. Quando Josué orou e ele falou que o sol parou, quer dizer, isso ali Deus é que parou todo o universo, todo o sistema foi parado por Deus, certo? Então ele não é submisso, mas ele comanda, ele criou leis, é uma ordem tremenda, certo? Tudo Deus criou com perfeição e colocou o homem ali. Essa sabedoria de Deus você pode ver ali em Provérbios capítulo 1, capítulo 8, a partir do versículo 1. Você pode ver essa perfeição, né, de Deus na criação da natureza. Isso é uma coisa tremenda, né? Deus, ele agiu, a natureza, ela glorifica ao nome do Senhor, né? Isso aí é muito importante. Então, às vezes as pessoas adoram, né, a natureza, mas não é isso que Deus quer, não. A natureza, ela deve ser cuidada e amada, mas a natureza não é para ser adorada. Nós não podemos deixar de adorar o Criador para adorar a criatura, certo? Vamos lá, nós vamos ver isso agora. Bem, a criação de Adão, o primeiro ser humano, né? O primeiro homem. O homem não é... Essa palavra do que o autor colocou aqui é muito boa. O homem não é mero detalhe no universo, entendeu? Ele não apareceu aí por acaso, ele não é um detalhezinho que surgiu, não, entendeu? De repente. Ele foi uma decisão de Deus, e uma decisão amorosa. Deus criou Adão com maior amor, com maior carinho, com maior prazer. E ainda tem mais, ele foi criado à sua imagem e semelhança. Nós somos inteligentes, porque Deus nos deu essa imagem dele para nós, né? Então, e detalhe, né? Quando ele criou o homem, ele usa até essa palavra, façamos, ao verbo, né? Façamos, quer dizer, foi Pai, Filho e Espírito Santo. Embora muita gente não creia dessa forma, mas está bem claro aqui, façamos o homem. Não foi anjo que participou da criação do homem, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, foi a Trindade, né? Então você veja que envolvimento profundo tem o homem com Deus, a ponto de a própria pessoa da segunda Trindade, né? Segunda pessoa da Trindade, se humanizar e vir morrer pelo nosso pecado. Vê o envolvimento que o homem tem com Deus, a ponto de acontecer isso, né? Coisas que nós vamos ver mais para frente nessa lição. Então, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Bem, Deus cria Adão, o primeiro ser humano, né? Gênesis capítulo 2, versículo 8, versículo 17 e 16 e 17. Então, Deus criou o homem do pó da terra, certo? E da terra nós tiramos o nosso sustento, né? E habitamos nela. Então, o homem foi feito do pó da terra. E dela nós tiramos aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, certo? E nela nós moramos, aqui é o nosso habitat, né? Então, a terra também, ela às vezes é considerada pelos ecologistas como a nossa mãe, né? Mas a terra, ela não é a nossa mãe, entendeu? Como querem os ecologistas. Nós não somos assim um resultado de um processo evolutivo, de jeito nenhum. Nós fomos feitos do pó da terra, o físico, né? Nós temos aí os ingredientes minerais que tem na terra, mas o nosso espírito, a nossa alma, ela veio do sopro divino, ela veio de dentro de Deus,
ela veio do coração de Deus. É isso que as pessoas não entendem, que nós somos resultado disso. Soprou, somos algo que saiu de dentro do coração de Deus, saiu dentro dele. A vida de Deus entrou em nós. Nós não fomos feitos como os animais, nós fomos feitos diferente. Deus soprou em nós, né? E nós fomos feitos alma vivente, pessoas viventes. Então, não é a terra que é a nossa mãe, como dizem os ecologistas, de jeito nenhum. Não somos um processo evolutivo, certo? Nós somos resultado da ordem de Deus. Deus falava e acontecia. É isso que as pessoas têm que entender, certo? Nós somos resultado de uma ordem expressa de Deus, do seu ato criativo. Está lá em Salmo 148, versículo 5. Nós somos criacionistas. Nós temos plena consciência que fomos criados por Deus. E acabou. Não tem discussão para isso, entendeu? Então o homem torna-se o quê? Com um sopro divino. Ele se torna alma vivente, diferente dos animais, né? O homem foi criado diretamente por Deus. Por quê? Porque é o desejo de Deus que nós viéssemos a refletir a sua imagem. Não é uma questão de imagem física. Deus é espírito, né? Ele tem forma de Deus, lógico, mas Deus é espírito. Então nós temos que refletir a imagem de Deus nas nossas atitudes, né? Nós temos comunhão com Deus, por quê? Porque somos a imagem dele. Então nós temos inteligência, nós temos raciocínio, nós temos o livre-arbítrio, nós temos coisas importantes na nossa vida, os atributos divinos, com o sopro de Deus entrou em nós. Nós não adoramos a Deus. Os animais adoram a Deus, mas nós não adoramos a Deus como os animais, né? Por instinto, daquela mesma forma. Quando tu vê uma ave voando, tu vê a glória de Deus. Mas nós somos diferentes. Nós adoramos a Deus diferente, por quê? Porque somos a imagem e semelhança dele. Nós adoramos a Deus com inteligência e sabedoria. É isso que Deus quer. Deus ama uma pessoa sábia. Ama a sabedoria, porque sabedoria vem de Deus, né? Então, nós somos diferentes dos animais. Nós não somos animais, nós somos pessoas humanas. Animal é uma coisa. Animal, ele não tem inteligência no sentido, não raciocina, né? O animal não escreve uma poesia, um animal, ele não cria nada. Ele faz aquilo séculos e séculos do mesmo jeito, certo? O animal não compõe uma música, ele canta né, sempre, certo? O animal canta, uma ave, ela canta daquele jeito sempre. Nós somos diferentes. Nós criamos música, criamos melodia, nós temos criatividade, porque somos resultado de Deus, ok? Então, vamos para a última parte aqui. A missão e a tarefa do homem são as seguintes, vamos ver aqui. Primeiro, a missão do homem, criado por Deus, glorificar a Deus. Se o homem não glorifica a Deus, ele errou o alvo. Está entendendo? Porque nós fomos criados para a glória de Deus. É lógico que Deus tem muitas atividades para a gente, tem muitos objetivos com o ser humano, mas o principal é glorificar Ele, é dar glória a Ele pelo amor, né? Pela bondade que Ele tem para conosco, porque o sol nasce para justos e injustos. Então, essa parte a gente tem que ter atenção. Nós somos na terra, estamos na terra para glorificar a Deus, certo? Ao contrário dos animais, né? Aves, peixe, o ser humano é o único ser vivo criado que glorifica a Deus por ele ser a sua imagem. Os animais podem glorificar a Deus com a sua existência. Nós, né, observamos as aves do céu, observamos os animais, os seus instintos, né? Mas a gente sabe que é instinto, ele não tem o raciocínio, mas nós temos, porque somos a imagem de Deus, ok? Então, adorar, isso aqui é a pior coisa que acontece na terra, é isso, com os homens. É adorar a criação, adorar a criatura. Entendeu? Romanos, lá, capítulo 1, explica bem isso. Os homens estão adorando mais a criatura do que o Criador.
Então, isso aí que é uma abominação diante de Deus. Nós não temos que adorar a criação, nós temos que amar a criação de Deus, cuidar da criação de Deus. Nós estamos aqui na terra para cuidar do nosso habitat. Mas não estamos aqui para adorar árvore, adorar rio, adorar o sol, adorar as estrelas, adorar os santos que já faleceram. Nós não temos que adorar nada, é só Deus. É o único Deus que nós temos que adorar. Certo? Quando João se prostrou diante do anjo, o anjo falou para ele: adora a Deus. Nem anjo pode. Os únicos anjos que querem adoração são os demônios. Porque os anjos de Deus não querem adoração, não, nem aceitam. Certo? Então, adorar a criação, a criatura é pecado. Entendeu? É idolatria e é pecado. E em lugar do Criador, é uma obra maligna, pode ter certeza. O apóstolo Paulo escreveu que por trás dos ídolos estão os demônios. Então, a influência da adoração a ídolos vem da parte demoníaca. Parte 2 aqui. Propagar a espécie. Deus ordenou ao homem deixar a casa dos pais e unir-se à sua esposa. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. A fim de quê? De multiplicar, né? E preservar a espécie humana. Não tem nenhum outro meio de se propagar a espécie humana a não ser através do casamento. Não é através de prostituição, nada disso. A multiplicação vem do lar, do marido, homem e mulher, macho e fêmea. Deus não fez 2 machos, nem fez 2 fêmeas. Então, o homem vai deixar a sua casa e vai viver com uma mulher. Né? Bem, então, para poder multiplicar. É o meio que Deus encontrou de multiplicar a raça, né? A fim de multiplicar e preservar a espécie humana. A multiplicação da raça humana, ela é uma obrigação do ser humano. Isso glorifica a Deus, né? O nome de Deus se cumpre nesse propósito. Deus tem um forte compromisso com a família, né? Genuinamente bíblica. Qual é a família? É heterossexual, monogâmica e indissolúvel. É só isso. Entendeu? Está bem claro aqui. Heterossexual, monogâmica e indissolúvel. Isso aí é o que Deus abençoa. Entendeu? Fora disso, errou algo. Está entendendo? É abominação diante de Deus. Casamento de homem com homem, mulher com mulher, isso aí é abominação aos olhos de Deus. Isso aí foi um dos pecados de Sodoma e Gomorra. Por isso que ela foi destruída. E hoje acredito que está bem pior do que Sodoma e Gomorra. Mas Deus está vendo tudo, né? Mas nós que conhecemos a palavra, nós temos a nossa parte. Nós somos a luz do mundo, sal da terra. Bem, terminando aqui, governar e administrar o planeta é outra função do homem. Deus primeiro criou a terra e tudo que nela há. Isso aí, nada veio por acaso aí. Tudo foi pela vontade de Deus e pela sua palavra. Certo? Depois Deus criou Adão, que morando no lar recebeu a tarefa de dar nome a todos os animais. Ele tinha uma inteligência tremenda, né? Antes do pecado, a sua inteligência estava em alta, no máximo que um ser humano podia ter. Então, dar nomes a animais que existem até hoje, não seria nada demais para Adão naquele tempo. Antes do pecado, Adão estava em alta na sua inteligência, né? Então, ele, além de guardar o paraíso, ele tinha que também, né, dar nomes aos animais e administrar a terra. Isso aí era com ele, né? Está em Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 19, certo? Então, a partir daí, ele tiraria, além de administrar, tudo o que precisava para o seu sustento, a sua sobrevivência, e nisso tudo Deus é glorificado. Então, além de administrar, cuidar, ele também tiraria do planeta, da terra, todo o seu sustento para ele sobreviver. E hoje não é a mesma coisa. Vamos cuidar do nosso planeta,
porque é dele que nós vamos tirar todo o nosso sustento. É dele que nós tiramos. Não há sobrevivência fora desse planeta. Nós precisamos cuidar bem do nosso planeta, administrar ele bem, né? Então, nós vamos aqui para a conclusão, tá? Bem, acredito nesta lição, que nessa lição nós conseguimos responder a esta pergunta formulada pelo autor sagrado. Que é o homem? Que é o homem, né? Antes de tudo, o ser humano é a obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Glória a Deus, aqui estamos para cumprir a vontade, refletir a sua glória e trabalhar como humildes e sábios obreiros em sua grande e imensa vinha. A Deus toda a glória. Então, querido, nós que conhecemos a palavra, amamos a Deus. Aquele que me ama, Jesus falou, guarda a minha palavra. Viremos para ele e faremos nele morada. Então vamos amar a Deus. E você ainda que não entendeu a palavra, que não tem um compromisso com Deus, eu te convido também a aceitar Jesus, tá? A conhecer que você não é um processo evolutivo. Você é criatura de Deus. Você aceitando ou não, você é criatura de Deus. E um dia você vai comparecer diante dele para dar conta. Então, procura entender bem, vai ler a palavra e Deus vai abrir o teu entendimento, tá bom? Deus te abençoe. Se você não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, deixe seu comentário, dá um toquinho no sininho para receber mais vídeo, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima lição, tá bom? Nós estamos preparando outro resumo para a semana que vem, tá? Deus te abençoe.